Oi, 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 boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora nossa tão esperada aula sobre emagrecimento acelerado, né? Eu já estou aqui com a minha tela aberta para compartilhar com vocês algumas perguntinhas essenciais que a maioria de nós, a maioria das pessoas que ainda não entendem muito bem sobre o que é o emagrecimento e principalmente sobre o que é o emagrecimento acelerado, se perguntam na hora de emagrecer, né? Então, essa aula hoje, para quem não, né, ver agora, vai perder muito, porque a gente vai falar muito sobre alguns mitos, né, com relação ao emagrecimento e alguns mitos, inclusive, com relação ao emagrecimento acelerado, que eu tenho certeza absoluta que é o que mais as pessoas se perguntam quando o assunto é relacionado ao emagrecimento e quando o assunto é do interesse de quem quer emagrecer, né, de quem quer eliminar alguns quilos. Então, nós vamos começar essa aula falando sobre emagrecimento acelerado e depois nós vamos fechar falando sobre o que são os aceleradores e como acelerar o emagrecimento para pessoas que têm muito medo, né? Inclusive tem dúvidas sobre, meu Deus, né? Será que emagrecimento acelerado faz bem? Já que se, né, fala tanto sobre emagrecer e que emagrecer o assunto é relacionado a emagrecimento. Emagrecer acelerado faz mal para a saúde. Hoje nós vamos quebrar muitos mitos aqui. Então, deixa eu me apresentar aqui primeiro. Eu sou Elisandra Carlon, sou estrategista de emagrecimento acelerado, trabalho com emagrecimento há mais de 3 anos, há quase 4 anos. Eu mesmo sou uma pessoa que emagreci 30 quilos, né? Quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu estava com 89 quilos, quase 90 quilos, eliminei 30 quilos e foi então que eu iniciei a minha jornada no emagrecimento. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo dessa live as minhas redes sociais para você acessar, me conhecer um pouquinho mais a minha história, saber quem é a Elisandra Carlon, como que começou a trajetória da Elisandra Carlon no emagrecimento. Mas, né, para dar uma palhinha aqui, eu iniciei a minha trajetória no emagrecimento, emagrecendo a mim mesma, né? Mas foi assim tão incrível, porque como eu já trabalhava com desenvolvimento humano, eu comecei a emagrecer e com mais, né, 19, 20 mulheres começaram a emagrecer junto, 20 contando comigo. E então, quando eu comecei a trabalhar o emagrecimento em mim mesma, eu também já comecei a trabalhar o emagrecimento em mais de 19 pessoas, mesmo eu estando acima do peso. E foi assim que eu aprendi também a emagrecer. Por isso eu lancei um projeto chamado Emagrecer Junto, onde eu atendi mais de 350 pessoas em um ano, né? E nesses mais de 3 anos, trabalhando com emagrecimento, aprendendo tudo sobre emagrecimento, sobre estratégias de emagrecimento, eu já atendi quase 500 pessoas. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre emagrecimento acelerado. O que é emagrecimento acelerado, né? Por que o emagrecimento acelerado? Porque todo mundo vende emagrecimento acelerado, né? E porque todo mundo quer emagrecer rápido. Porque a maioria das pessoas querem emagrecer rápido. E porque a maioria das pessoas que trabalham com emagrecimento, seja nutricionista, seja médico, qualquer pessoa da área da saúde, ela quer que a pessoa que ela está guiando emagreça rápido. E a pessoa que está emagrecendo também não quer emagrecer devagar. Então, nós vamos falar sobre isso hoje e vamos falar também sobre o que faz emagrecer rápido. Né? Por que algumas pessoas emagrecem tão devagar? Por que umas pessoas emagrecem tão lentamente e outras emagrecem mais rápido? Mas por que todas querem emagrecer mais rápido? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Primeiro eu vou diminuir aqui a minha imagem. Só um pouquinho aí. E vou compartilhar com vocês a minha tela para nós irmos falando um pouquinho sobre o emagrecimento acelerado. O que é o emagrecimento acelerado? Então vamos lá, preparei alguns slides aqui com algumas perguntas básicas, né? Que é aquelas perguntas que praticamente todo mundo se faz e quer saber como fazer, certo? Com base também na pesquisa que eu deixei dentro do link de inscrição, onde as pessoas se inscreveram para participar dessa aula, tinha uma pesquisa lá e com base também nas respostas dessa pesquisa eu estou respondendo algumas perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta: emagrecimento acelerado faz mal para a saúde? Não. O emagrecimento acelerado, se feito da maneira correta, não faz mal para a saúde. Vamos comparar o emagrecimento acelerado a um processo de cura de uma doença, certo? Não estou dizendo que o excesso de peso, no caso, seja uma doença. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Mas vamos
comparar o emagrecimento à cura de uma doença. Quanto mais rápido curar aquela doença, quanto mais rápido o corpo se livrar dela, melhor. No emagrecimento acelerado, o processo de aceleração do metabolismo acontece. Ou seja, mas quando a gente fala em metabolismo, a maioria das pessoas relaciona, né, metabolismo ao emagrecimento. Mas isso não é verdade, tá, gente? O emagrecimento faz parte de um processo do metabolismo. Mas o metabolismo em si é um conjunto de funções que faz parte de todo o mecanismo de sobrevivência do nosso corpo. Então, quando o metabolismo acelera, todo o nosso corpo começa a trabalhar melhor, suas funções, né, inclusive de autocura. Isso não quer dizer, inclusive, todos os nossos órgãos, mas isso não quer dizer que o seu coração vai bater mais rápido, que o seu rim vai trabalhar mais acelerado, que o seu pulmão vai respirar mais rápido. Não, não é isso. O metabolismo acelerado significa que o corpo está trabalhando de uma forma mais acelerada todos os processos que ele tem que fazer no processo de metabolizar tudo o que ele recebe. Então, vamos supor, se você toma um remédio e esse remédio não é metabolizado pelo seu corpo, quer dizer que esse remédio não vai fazer efeito. Ou se ele é metabolizado muito lentamente, ele vai fazer efeito muito lentamente. Se ele é metabolizado no processo normal, ele vai fazer o efeito também em um processo normal. Quando acontece o aceleramento desse metabolismo, esse medicamento vai agir de uma maneira um pouco mais rápida no seu organismo. E o emagrecimento também é isso. A queima de gordura, ou seja, o processo em que o corpo pega a gordura que ele tem guardado, que ele está acumulado, e usa essa gordura como fonte de energia, também acontece mais rápido. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, quando esse metabolismo acontece de uma forma mais rápida, todo o processo de limpeza do corpo, que seria a eliminação de resíduos, de radicais livres, a detoxificação do corpo também acontece de uma maneira um pouco mais rápida. Acontecendo esse aceleramento do metabolismo, a tendência é que ele permaneça acelerado e mantenha, e encontre ali um ponto de equilíbrio. Vamos comparar esse processo ao que a maioria das pessoas falam quando compra um carro novo, ou quando faz o motor do carro, né? Então ele sai para maciar o motor, que é para ele pegar aquele equilíbrio. A tendência do organismo é que ele fique. A mesma coisa acontece quando baixa o metabolismo. O metabolismo baixa e ele fica lá embaixo. Então, a maioria das pessoas fala, o meu metabolismo é muito lento, por isso eu demoro para emagrecer. Consequentemente, essa pessoa já tem um metabolismo, por ela ter um metabolismo demorado, ela já tem uma dificuldade intestinal, ou seja, um intestino mais lento, ela tem retenção de líquido, não elimina o líquido com muita facilidade, certo? Por quê? Porque o metabolismo dela tá mais lento. Então, acelerar o metabolismo, na maioria das vezes, das pessoas que estão acima do peso e que estão procurando acelerar esse metabolismo, ele vai sair de um patamar baixo que ele se encontrava e subir para um patamar mais acelerado, que é aquilo que a gente considera a velocidade natural que o corpo precisa. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar em uns 40, 50 anos, quando as pessoas não estavam, assim, a maioria das pessoas não estavam acima do peso, né? Se você puxar pela história, por fotos de família, conversar com pessoas, né, que já viveram mais que você, elas vão falar que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, as pessoas não estavam tanto acima do peso, porque o metabolismo delas nessa época trabalhava melhor. Era o metabolismo considerado normal. O que acontece conosco, né, com a nossa era hoje, é que o metabolismo caiu. Então, o que a gente faz é acelerar, subir, ou seja, levar esse metabolismo para uma velocidade normal dele. Então, acelerar o metabolismo não faz mal para a saúde, tá? Pode fazer? Sim. Se a pessoa, o emagrecimento, aliás, né? O emagrecimento acelerado faz mal para a saúde? Não. Pode fazer? Pode. Se a pessoa provocar um emagrecimento de forma inadequada. Porque emagrecer, gente, não significa não receber nutrientes. Emagrecer significa fazer com que o corpo retire a energia que está armazenada em forma de gordura do que ele já tem armazenado. E não do que a pessoa vai comer, do que a pessoa está comendo. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai receber nutrientes. Os nutrientes que ela precisa, cálcio, potássio, vitaminas, tudo o que o corpo dela precisa para sobreviver. Então, o emagrecer acelerado não faz mal para a saúde, a menos que a pessoa faça o emagrecimento
da maneira errada, como a gente vê muito por aí, né? A pessoa passa ali meses comendo ovo e salada, né? Ovo e verdura. É óbvio, né, que esse emagrecimento está sendo acelerado, mas a pessoa, além dela estar eliminando a gordura que ela tem retida, ela também está eliminando outros nutrientes que são essenciais para a sobrevivência dela. Então, o emagrecimento acelerado nada mais é do que acelerar o processo do corpo de limpeza, de autocura, de eliminar peças velhas, substâncias velhas que estão armazenadas no nosso corpo. Regularizar os hormônios, né? Colocar os hormônios em uma ordem natural, né? Nível natural dele. Quando esse processo acontece, a pessoa dorme melhor, né? Ela fica automaticamente mais descansada durante o dia, raciocina melhor, ela sente vontade de comer coisas mais saudáveis, ao invés de comer coisas mais insalubres, alimentos mais insalubres, porque ela está com o corpo entrando no equilíbrio dele, no equilíbrio que ele precisa. Então, emagrecer acelerado não faz mal para a saúde se feito da maneira correta. Vamos para a próxima pergunta. Se eu emagrecer muito rápido, eu vou engordar tudo de novo depois? Não. Se você emagrecer muito rápido, né, mas emagrecer da maneira inadequada, quando você elimina muitos nutrientes que o seu corpo precisa, você deixa de ingerir você pode colocar o seu corpo em um modo de esgotamento de nutrientes, né? Aí você pode desenvolver outras doenças, né? Outras necessidades, como anemia grave, e aí sim o corpo começa a desenvolver uma necessidade de absorção rápida daquilo que está faltando. Então, o que acontece? A gente, em algumas situações, a gente diz que o corpo está entrando no modo fome, tá? Quando o corpo entra nesse estado, né, de necessidade urgente daquilo que está faltando ou que não foi dado para ele durante o processo de emagrecimento, a pessoa desenvolve alguns sintomas, como desejo de comer muito. Quando a gente imagina uma mãe grávida que sente vontade de comer coisas, né, até absurdas às vezes, mas né, só para usar aqui uma referência muito conhecida por todo mundo, é que quando a mãe engravida, ela começa a enviar muitos nutrientes para o bebê. Automaticamente acaba faltando para ela. E ela desenvolve a vontade de comer exatamente aquele nutriente que falta. Então a mãe teve uma vontade muito louca de comer uva. Provavelmente a vitamina que contém na uva baixou no organismo dela. A mãe sentiu uma vontade muito louca de chupar uma laranja, né? Ou uma acerola. Provavelmente a vitamina que contém na laranja, nesse caso a vitamina C, né? Está muito baixa no organismo dela. E assim por diante. E a mesma coisa acontece quando a gente emagrece e emagrece de maneira inadequada e o nosso corpo desenvolve essa fome excessiva por determinado alimento. Isso também acontece porque os níveis hormonais, que são os níveis saudáveis para o nosso organismo, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio que ele precisa estar no nível normal no cair da noite. Então, quando chega o cair da noite, a serotonina precisa estar no nível normal do nosso corpo. Não estando muito baixa, a gente desenvolve aquela ansiedade, aquela vontade de comer desenfreada. Se a pessoa faz um emagrecimento errado, quando ela chega no peso ideal dela, ela tá com essa gana de comer e comer mais. E aí o que acontece? Ela vai lá, come e engorda de novo. Mesmo ela tendo provocado o emagrecimento, até acelerado de uma certa forma, um pouco o metabolismo dela, mas sem enviar os nutrientes que ela precisa. Mas vamos imaginar o contrário, né? Que a pessoa emagrece de uma forma acelerada, emagrece rápida, mas ela emagrece recebendo os nutrientes que ela precisa. Os hormônios vão se normalizando, aquela ansiedade, aquela fome excessiva que ela até tinha antes de emagrecer vai diminuir, vai cessar. A fome emocional, né, que a gente chama, essa fome emocional vai diminuir, ela vai se sentir automaticamente mais disposta, com vontade de acordar de manhã, trabalhar, fazer caminhada, fazer exercício. Ela vai dormir muito bem à noite, ela até vai querer dormir mais cedo, não vai ficar beliscando na cozinha até tarde da noite. Então, não. Se você emagrecer muito rápido e emagrecer da forma correta, você não vai engordar de novo. Muito pelo contrário, você vai ter muita facilidade para se manter magra depois. Eu sempre falo para os meus mentorados assim: eu estou em um período, há mais de 3 anos, eu estou em um período de cuidar da minha saúde. Não só de cuidar do meu peso, mas de cuidar da minha saúde. Então eu faço detox regularmente,
eu cuido do meu sono, eu cuido da minha alimentação, eu evito excessos de carboidrato, excessos de doce. É como se eu tivesse voltado à minha juventude, né? Não tanto tempo assim também. Tivesse voltado àqueles anos da minha vida onde eu me alimentava muito bem, saudavelmente e regradamente. Quando eu estou nesse processo, que é no caso que eu estou agora, eu posso ir a uma festa. Então, vamos supor que eu vou a uma festa e esse meu mentorado, que não está fazendo detox, não está praticando uma alimentação saudável, que ele não está promovendo esse metabolismo mais acelerado de limpeza do corpo, também vai à mesma festa e come a mesma coisa que eu. A capacidade do meu corpo de metabolizar esses alimentos que eu comi, que digamos assim, é uma festa. Quando a gente fala festa, a gente logo lembra de abundância de comida, né? E algumas até nem muito insalubres, e bebida inclusive. A gente vai para essa festa, nós dois. Ele come a mesma quantidade que eu. O meu corpo está com uma capacidade muito maior de metabolizar esses alimentos, de sintetizar esses alimentos, de produzir a glicose que o meu corpo precisa e o restante eliminar. Que o meu cérebro precisa e o restante eliminar. No caso dele, que não está fazendo essa detoxificação, que está com o corpo intoxicado, que o metabolismo não está trabalhando direito, ele vai voltar para casa com certeza com 1 quilo, 1,5 kg ou até 2 quilos a mais. Então, nesse caso, a probabilidade é que você se mantenha magro com muito mais facilidade depois. Aí você exagerou mesmo, né? Subiu 1 quilinho, mas você vai voltar para o seu hábito, que é um hábito saudável agora, e esse 1 quilo vai sumir automaticamente, você nem vai perceber. Praticando isso, a balança vai ser indispensável. Você não vai mais precisar da balança para medir o seu peso, porque você já sabe. A medida do seu peso não é mais a balança. A medida do seu peso é cuidado com a sua saúde e também o cuidado com o seu corpo. Então é isso, gente. Acelerar o metabolismo nada mais é do que cuidar do seu corpo, fazer com que ele receba nutrientes, né, com que ele receba alimentos e que você influencie ele de uma certa forma que ele se cure, se autocuide, se autolimpe automaticamente. Hoje, antigamente, existiam muito desses protocolos que eu vou falar logo em seguida. Muitos desses protocolos de limpeza, desses protocolos de cuidado, que alguns ficaram em desuso, que eu até vou falar, né, em seguida, outros ainda não foram mais praticados, né, e alguns foram desenvolvidos agora. Por que essa necessidade de desenvolver alguns protocolos novos agora para acelerar o metabolismo? Porque a época mudou, a era mudou, nós não vivemos mais em uma era em que você colhe uma laranja e colhe ela tão saudável como colhia antes. Você não está mais em uma época em que você colhe um morango saudável como você colhia antes. Por mais que você cuide, o seu corpo vai absorver toxinas, radicais livres. Seu corpo vai absorver pelo ar que você respira, pela chuva, pelo vento, pela água do chuveiro. E hoje há essa necessidade da gente promover essa autolimpeza de uma forma um pouco menos natural, um pouco mais forçada, tá? Mas é necessário. É como fazer exercício, porque a maioria das pessoas não gosta de fazer exercício. Já é comprovado cientificamente que 60% das pessoas que pagam a academia pagam por um trimestre, né? E acabam indo menos de um mês. Quer dizer, pagam por 3 meses e vão menos de um mês. Por quê? Não está no nosso instinto animal que somos fazer exercício. Porque nós somos animais, né? Como qualquer outro animal. Você já viu um cachorro fazendo exercício para emagrecer? Ou para cuidar da saúde? Você já viu um gato, né, fazendo exercício para emagrecer ou cuidar da saúde? Ou um passarinho, né, fazendo exercício para fortalecer as asas ou as pernas? Não. Nós somos animais, temos esse instinto animal, por isso não está na nossa natureza fazer exercício. Então, por isso é algo que a gente rejeita automaticamente, sem nem sequer saber por que a gente está rejeitando. Certo? Então, hoje tem academia. Hoje você vai no médico, a primeira coisa que ele te faz, faça exercícios. Eu falo para os meus mentorandos, faça exercício. Por quê? Porque se tornou obrigatório agora. Obrigatoriedade, né? Hoje é uma obrigatoriedade fazer exercício. Porque tudo mudou, a época mudou. Há alguns anos atrás não tinha carro, a gente fazia tudo a pé. Você não vê um cachorro pegando um carro para sair passear para a rua, ele vai a pé. Então, para nós, as coisas mudaram. Por isso, hoje se tornou obrigatório fazer exercício para manter a saúde, assim como se tornou obrigatório também a intervenção de alguns protocolos para acelerar o metabolismo e o emagrecimento, que eu vou falar também daqui para frente. E cabe a nós se habituar.
que a gente pode fazer, né? Cabe a nós se adaptar a esse novo mundo da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira que a gente pode, fazendo o nosso melhor para que a gente construa um padrão de vida saudável, uma vida saudável. Então vamos lá. O que são os aceleradores do emagrecimento, tá? Os aceleradores de emagrecimento são protocolos que, olha só, gente, protocolos que, se feitos e aplicados corretamente, aceleram o processo de emagrecimento e curam o corpo. Então, quando eu digo aceleram o processo de emagrecimento e curam o corpo, eu quero dizer que quando a pessoa emagrece e emagrece de forma saudável, ela não só elimina peso, como ela elimina também outras coisas que estão incomodando. Bom, acho que a maioria de nós já viu ou já passou por isso, né? Eu muito, inclusive, vi e também passei por isso. Em um processo de emagrecimento e feito de maneira saudável, a pessoa não só emagrece, mas ela elimina diabetes, colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, né? Quantos, né, de nós já passamos por isso? Mas o que são esses aceleradores de emagrecimento? Chás, né? Todo mundo toma chá. Todo mundo toma chá. Inclusive, tem muitas pessoas que vêm conversar comigo e falam: Elisandra, eu tô tomando chá já tem mais de 2 meses. Eu emagreci 2 ou 3 quilos e não emagreci mais. Por quê? Porque eles precisam ser administrados em horários estratégicos. E outra coisa, o nosso corpo, ele acostuma com tudo. Você começa a tomar um chá. Vamos colocar lá. E depois nem todo chá é bom você tomar por tempo ininterrupto, né? Tomar indiscriminadamente. Chá não é remédio, mas ele tem, muitos chás têm um efeito como um medicamento no nosso corpo. Então, a diferença entre o bem e o mal está no uso. Tem gente que começa a tomar chá de cavalinha, por exemplo, né? E quando você vê, a pessoa está um tempão lá tomando chá de cavalinha ou chá de hibisco. Acaba desenvolvendo outros problemas de saúde por uso indiscriminado. Quando você vai usar especificamente para um objetivo, que é o emagrecimento, ele precisa ser mais estratégico ainda. Tá? Então tem que ser de forma correta. Chá é um acelerador do emagrecimento? É. Um dos mais populares, inclusive, né? Um dos mais antigos e mais usados no mundo. Esse é um dos protocolos que se usava muito antigamente e que ficou um pouco em desuso, mas não muito, porque ainda é mais comum ele ser praticado. O que também é um acelerador de emagrecimento, inclusive um dos mais eficazes, é o suco detox. Tá, Elisandra, mas os sucos detox os antigos faziam também? Sim, faziam. É o tal suco, né? O suco tradicional. Você faz um suco de uma laranja com um pouquinho de limão misturado com alguma coisa, tá ali o seu suco detox. O que acontece? Por que hoje o suco virou um vilão e não virou um detox? E não é mais um detox? Porque foi adicionado a ele coisas que antigamente não tinha, como conservantes, açúcar, que alguns anos atrás não se usava. Mas se usava um pouquinho de açúcar, é o açúcar mascavo, o açúcar bem mais natural. Então, por que hoje o suco detox ele precisa ser especificamente elaborado de uma forma diferente, de uma forma mais estratégica para o emagrecimento? Justamente por isso, o nosso corpo mudou, o nosso metabolismo mudou e a forma de se alimentar mudou. Então, um suco detox ou uma bebida detox, como a gente preferir chamar, ela só vai ter um efeito detox se feita estrategicamente, né? Não adianta a pessoa tomar café, comer um pão bem caprichado, né? Um pãozinho branco bem caprichado, 9 horas da manhã fazer um detox e ao meio-dia comer um pratinho bem reforçado de macarrão, ou seja lá, feijão e arroz, alguma coisa assim. Não vai resolver. E aí ela faz detox 1 ou 2 vezes na semana. Também não vai resolver. Então ela precisa ser estrategicamente feita no horário certo e com a comida adequada, né? Ela tem que ser estrategicamente elaborada para fazer efeito junto com a alimentação que ela está fazendo. As sopas detox. Nossa, eles antigamente se fazia meu Deus, né, gente? Era o que mais se fazia. Até inclusive eu vou pegar o gancho aqui para falar de de um protocolo que era usado mais antigamente para as pessoas emagrecer, não só para emagrecer, porque não existiam muitas pessoas gordas, mas para se manter magro, inclusive para não ficar barriguda, que é o brodo. É uma espécie de sopa, né? O brodo. A maioria de nós já ouviu falar, ou lembra, ou se conversar com alguém, vai ver essa pessoa confirmar que quando a mãe ela tinha bebê novo,
em casa, né, na maioria das vezes, ou chegava do hospital, eles preparavam o brodo para a mãe tomar. Para quê? Para não dar barriga, né? Para não ficar barriguda. Para eliminar o excesso de barriga. E por que mais faziam o brodo, né? Além de eliminar barriga e eliminar o excesso de barriga e evitar que ficasse barriguda. Porque brodo também é um dos alimentos mais nutritivos do mundo. E a mãe, quando ela engravida, ela envia muitos nutrientes para o bebê, depois o bebê ela acaba enviando muitos nutrientes para o leite, perde muitos nutrientes ali no período pós-parto, que fica todo aquele período do puerpério ou da menstruação, né? E ela acaba eliminando muitos nutrientes ali. E o brodo também vem como um protocolo para substituir, para devolver para a mãe esses nutrientes que ela eliminou. Então, sopas, não só, né, o brodo que eu citei aqui como uma espécie de sopa, mas todas as sopas e feitas estrategicamente para emagrecer têm um efeito muito mais rápido. Suchás, que é a mistura de suco com chá, tá? Essa mistura de suco com chá, ela potencializa muito mais o efeito do detox. Porque o chá e o suco, eles tendem a agir diretamente no funcionamento do nosso pâncreas, do nosso metabolismo, do pâncreas, do fígado, fazendo com que eles trabalhem melhor a capacidade de metabolizar o açúcar, de transformar em gordura o glicogênio, depois pegar esse glicogênio, transformar em energia e eliminar o excesso. A mistura dos suchás aumentam consideravelmente a eficácia de um detox. É uma alternativa, né, para ser feita quando a pessoa não quer também ficar só tomando o suco ou só tomando o chá, porque ela também quer variar o sabor, tá? As intervenções de 24 horas, tem gente que não liga para isso, que não dá bola para isso, que acha que isso não funciona. Mas o jejum intermitente, por exemplo, é um dos protocolos mais usados no mundo e mais antigo. Talvez seja acho que é a intervenção mais antiga do mundo, que não era usado para emagrecer, tá? Porque o jejum intermitente não é para emagrecer. Mas hoje, se aplicado corretamente, ele emagrece. Tá, Elisandro, mas eu nunca tomo café na minha vida. Eu janto e só vou almoçar no outro dia. Fico 16, 18 horas sem comer e não estou emagrecendo. Porque você precisa aplicar o jejum intermitente estrategicamente. Se ele não for estratégico, ele também não vai emagrecer. Então, o jejum intermitente é um dos aceleradores do emagrecimento. Quando praticado, ele acelera o metabolismo. O Egg Day, né, que é o dia do ovo, o Apple Day, que é o dia da maçã, o protocolo P24, que é o protocolo 24 horas, o protocolo 48 horas, o protocolo 72 horas, o protocolo 7 dias. Todos esses protocolos aceleram o metabolismo. Uma vez acelerado, você não vai precisar ficar praticando eles sempre. Você vai praticar eles até que o seu corpo mapeie esse modo de funcionamento, acelere o seu metabolismo, crie um ponto de equilíbrio e o seu metabolismo vai ficar acelerado. É como amaciar o motor do carro. O nosso corpo ele leva de 7 a 15 dias para copiar a nossa forma de funcionamento, o nosso método de funcionar. Existe um nome dado para isso no emagrecimento que se chama platô. Quando a pessoa pega o platô, ela não emagrece mais, ou seja, o corpo encontrou ali um ponto de equilíbrio. Ele colocou o metabolismo na mesma velocidade, colocou a velocidade do metabolismo, levou a capacidade de queimar calorias à mesma quantidade de calorias que a pessoa ingere. Ou seja, se a pessoa está ingerindo 1.500 calorias, o metabolismo vai queimar 1.500 calorias. Ele encontra esse ponto de equilíbrio e ele leva de 7 a 15 dias para fazer essa cópia. Está ingerindo 1.500 calorias, né? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá ficando tantas horas sem comer, tá tomando suco, tá tomando chá. Ele faz todo esse mapeamento do funcionamento, pega toda essa estrutura, cria um metabolismo e coloca o gasto calórico de acordo com isso. E aí a pessoa estaciona aí. Quando a pessoa faz um processo em que ela acelera o corpo, copia tudo isso, eleva o metabolismo, a gente eleva o metabolismo, mantém o metabolismo alto, né? O corpo copia isso e cria um modo de funcionamento e coloca o gasto calórico de acordo com isso. Por isso, esses protocolos eles precisam ser feitos com muita estratégia e com muito respeito, né? Com muito respeito
Porque o corpo está fazendo uma cópia daquilo. Ele está pegando como exemplo de funcionamento. E ele vai deixar esse corpo funcionando assim depois. Agora, se você faz um pouquinho, relaxa, faz mais um pouco, para de fazer, o corpo não vai conseguir copiar. Ele vai voltar para o caminho antigo. Ele vai voltar a ser o que ele era antes. Tá? Então, o que são aceleradores do emagrecimento? São essas intervenções também que a pessoa faz. De 1 dia, de 2 dias, de 3 dias ou de 7 dias. Tem gente que costuma fazer mais. Eu não aconselho, tá? 7 dias já é o suficiente para a pessoa acelerar o metabolismo e depois ela mantém esse metabolismo acelerado por mais 7 dias e ela consegue fazer com que o corpo faça o mapeamento e copie essa forma de funcionamento. O que mais também são protocolos aceleradores? Exercícios. Estilos de exercícios HIIT, por exemplo, corridas, circuitos. Ele acelera o metabolismo. Se a pessoa paga academia para 3 meses e vai em menos de um mês, dá tempo do corpo acostumar com aquilo? Do corpo pegar? Não. Então, estilos de exercícios. Por isso que eu escrevi estilos, né? Porque não é você ir lá e fazer academia só para aquele momento, só para emagrecer, esperando que na outra semana tudo esteja resolvido. É estilos de exercício. Se você gosta de bicicleta, vai andar de bicicleta. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de nadar, nada. Se você gosta de água, de piscina, eu gosto de água, eu gosto de hidromassagem, eu gosto de hidroginástica, eu gosto de piscina. Então eu vou fazer isso. Só no inverno que não dá, né? Mas eu vou fazer isso. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar a pé. Não só fazer caminhada. Sair. Tem que comprar uma coisa no mercado? Você não tem que carregar muito peso? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto tanto de fazer isso que teve uma época da minha vida que eu ia trabalhar de carro e voltava a pé para casa. Quando eu chegava em casa, cadê meu carro? Tive que voltar para o trabalho buscar. Porque eu adoro andar a pé. E fiz isso muitas vezes, né? Quem me conhece vai lembrar dessas paradas minhas de ir pro trabalho de carro e voltar a pé para casa, porque esquecia que tinha ido de carro, porque eu adoro andar. Então, assim, é bom quando a gente faz o que a gente gosta, porque aí sim é fácil de transformar num estilo. O que também que ajuda a acelerar o metabolismo? Massagens e drenagens, né? Fazer massagens. Não tem, né? Além de descansar, relaxar o corpo, vai estimular o sistema linfático, né? E ajuda a eliminar os líquidos e os radicais livres que ficam presos no nosso corpo, porque a gente nunca faz essa estimulação celular. Então, drenagem ajuda, acelera o metabolismo. Nossa, e como acelera o metabolismo? Tá? Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Como aplicar os protocolos emagrecedores e por quanto tempo? Aí é que tá, né? Não tem como, é impossível eu explicar, né, em uma aula como aplicar os protocolos emagrecedores e por quanto tempo aqui nessa aula. É impossível. Por que é impossível? Porque, além de ser... deixa eu só melhorar aqui agora, que acabou os slides. Só vou colocar a minha imagem aqui no meio. Além de ser muito extenso, não tem como eu passar toda essa informação. É algo que tem que ser muito bem explicado. Então, não tem como eu explicar aqui nessa aula, por ser muito. Também você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Por quanto tempo, né? Depende. Depende de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, se eu quiser eliminar 3 quilos hoje, né? Hoje eu peso 65 quilos. Se eu quiser eliminar 3 quilos hoje, baixar para 62 quilos, eu preciso fazer um protocolo de 24 horas. Talvez 22, talvez 48 horas, aliás. Por quê? Porque eu já estou em um processo há muito tempo de alimentação mais saudável, equilibrada, fazendo detox, e o efeito deles em mim já está copiado, ou seja, já está mapeado, meu corpo já entendeu o que é isso, e talvez eu precise de 48 horas. Mas, com um protocolo de 24 horas, eu já consigo eliminar. Eu, Elisandra Carlon, que me conheço, sei qual é o funcionamento do meu corpo. Eu tenho um metabolismo muito bom. Mas, para uma outra pessoa, talvez não. Talvez ela precise de mais, dependendo do objetivo dela também. Então, como eu vou fazer esses protocolos, né? Como? Você pode ir na internet e... Eu já vendi muito e-book, tá, gente? E vendo muito e-books, né? Para as pessoas com protocolos alimentares de 7 dias, com planos alimentares. Planos não, né? Com estratégias alimentares para 3 ou 4 dias. Mas nenhum deles
sem que a pessoa de alguma forma possa me ouvir e ouvir uma explicação como essa. Eu tenho um curso gravado dentro do Hotmart que eu falo sobre as 7 técnicas infalíveis para emagrecer toda semana. É um livro que eu escrevi, de autoria minha, 7 técnicas infalíveis para emagrecer toda semana. Eu vendo o livro, mas a pessoa tem acesso aos meus cursos gravados e dentro da plataforma tem os vídeos meus falando sobre cada uma das técnicas e explicando sobre cada uma das técnicas. Porque se a pessoa vai aplicar uma técnica e ela não tiver o resultado que ela espera, ela vai saber por quê ela não está tendo esse resultado. Porque ela pode ser uma pessoa que precise usar essa técnica associada a outra técnica para que ela consiga ter o resultado que ela quer no tempo que ela quer, tá? Então, a pessoa quer emagrecer 10 quilos em 30 dias. Ótimo, às vezes ela emagrece muito mais do que isso. Às vezes não, às vezes ela leva os exatos 30 dias. Às vezes ela precisa de um pouco mais. Tudo tem a ver com... Imagina que a pessoa chega em um processo de emagrecimento já de muito tempo, em um processo em que ela está ganhando peso ou que ela já passou por vários efeitos sanfonas. Nesse instante, pode ser que o pâncreas dela já não esteja funcionando muito bem, que os receptores dela já não estejam funcionando muito bem, que a célula alfa, a célula beta já não estão detectando exatamente o que ela come. Talvez ela já esteja desenvolvendo uma diabetes, colesterol, tá? Então, tudo depende do organismo dela. Para você saber como funciona os aceleradores de emagrecimento, você precisa contratar uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo. A maioria, gente, estou falando com toda certeza, a maioria das pessoas que iniciaram um processo de fazer 1 dia, 2 dias ou 3 dias de protocolos aceleradores do emagrecimento não conseguem ir até o fim sozinhos, tá? E todas as pessoas que elas iniciam um processo iniciam fazer os protocolos de emagrecimento porque elas já estão há muito tempo tentando emagrecer. Emagreceram 3, 4, 5 quilos e estagnaram. Elisandra, eu emagreci 5 quilos e não tem jeito, não consigo emagrecer mais. Eu quero fazer um protocolo desse. Tá, vamos fazer. A pessoa teima em querer fazer sozinha. Ela não consegue fazer. Ela não consegue fazer. Tá? Ela precisa desse auxílio, ela precisa dessa ajuda. Até porque se ela chega no meio do processo, ela não sabe muito bem o que está acontecendo com o corpo dela, ela desiste. E a pessoa vai sentir o corpo se transformando, porque se ela não sentir é porque não está fazendo efeito, né? Então ela vai sentir. E essa transformação tira um pouquinho ela da zona de conforto. É gostoso fazer? É muito bom, porque você vê o resultado muito rápido. Você vê o resultado rápido e aquilo te deixa muito feliz e com vontade de fazer o próximo. Aí o que acontece? A pessoa faz o primeiro, dá um resultado muito rápido, muito bom, ela já quer fazer o próximo, ela vai e faz ali a 2 dias e daí não dá resultado. Porque ela não pode fazer dali a 2 dias. Não é estratégico, gente. Ela tá fazendo porque ela quer, pela vontade dela. Então não pode. E é por isso que as pessoas, fez uma vez, deu super certo, aí já vai fazer de novo lá, não dá certo, aí ela desiste e ela diz que o protocolo não funciona. Então precisa contratar alguém, precisa chamar alguém que ensine. Olha, eu quero fazer os detox, mas como que eu faço os detox? Eu tô tomando detox, eu tô comprando detox e não tá dando certo. Por que não tá dando certo? Porque a pessoa que tá te vendendo não tá te ajudando. Mas e por que ela não me ajuda? Conversa com ela, talvez ela te dê os detox e ainda ela te dê uma orientação sobre como usar. Quanto que ela vai te cobrar, não sei. Se você quer conversar comigo hoje, eu já sou especialista em emagrecimento acelerado. Eu, inclusive, produzo detox e entrego prontinho para as minhas clientes tomar. Claro, para quem mora aqui na minha cidade, né? Para quem não mora na minha cidade, eu ensino a pessoa a fazer, ela faz em casa e ela faz uso do detox e ela também segue todas as minhas orientações. Eu vou segurando a pessoa pela mão para que ela não cometa o erro de fazer com que o corpo dela fique resistente a isso e não tenha mais o mesmo e não receba mais, né? E não tenha mais o mesmo desempenho depois. É tipo tomar remédio. Você toma remédio errado, depois o remédio não faz mais efeito. É a mesma coisa. Então eu gosto de segurar a pessoa pela mão, acompanhar ela, para que ela não tenha mais esse problema depois de aquele protocolo não fazer mais efeito para ela. Vou deixar o meu número do meu WhatsApp aqui embaixo. Você entra em contato comigo, me chama Elisandra, eu quero saber mais do protocolo. Como que eu faço para ter um acompanhamento seu? E eu converso com você lá. E a gente faz um plano personalizado para você saber como fazer, quem é você,
Quantos quilos você pesa? Quantos quilos você quer emagrecer? Você tem alergia a algum tipo de alimento? Estava lendo ali nas respostas, né, das pessoas que me enviaram, que tinham umas pessoas com alergia. Quantas vezes você já engordou e emagreceu? Como que tá o seu efeito sanfona agora? Que o efeito sanfona pode sim influenciar nisso. Mas uma coisa é certa. A maioria das pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, não fazem uso desses protocolos. E todas as pessoas que tentam emagrecer fazem uso desses protocolos com respeito e com responsabilidade, não tem nenhuma delas que não chegou ao objetivo. Nenhum. Então, gente, foi muito bom compartilhar com vocês. Na próxima quinta-feira eu vou estar gravando uma nova live falando sobre um outro tema relacionado ao emagrecimento acelerado. E eu provo para você, em todas essas lives que eu estou fazendo, que você pode sim emagrecer e pode emagrecer até 3 quilos por semana e de forma saudável. De forma saudável. Vou deixar para vocês, no final desse vídeo aqui, o depoimento de um cliente meu que eliminou em 90 e poucos dias 27 quilos, quase 30 quilos, em 30 quilos praticamente em 3 meses. Vou deixar para você no final desse vídeo aqui e eu espero você na próxima quinta-feira, na nossa próxima aulinha sobre emagrecimento acelerado. Um grande beijo!